Vocês só me avisam se vocês estão vendo. Vocês estão vendo aí? Perfeito. Ok. Sim, está abrindo. Sim. Obrigada. Parabéns, né, pelo trabalho de vocês, por essa campanha, por esse envolvimento, né? Sobretudo para falar desse assunto, como vocês nos colocaram, que é os cuidados com os pequenos. Bom, eu gostaria de conversar a partir de 4 tópicos, né? Uma breve introdução. No segundo momento, falar sobre a criança e a violência, tanto a violência sexual como a psicológica. Depois, falar sobre os sinais de abuso. E, por último, falar da proteção. Então, eu gostaria de, inicialmente, de fazer uma pergunta. Você sabe como cuidar, proteger a criança e o adolescente da violência? Isso é algo que todos nós devemos pensar. E você sabe se proteger da violência? Porque para que nós possamos proteger as crianças, os adolescentes, sobretudo os pequeninos, né? Aí a primeira infância, de 0 a 5 anos, é preciso também que a gente saiba se proteger. E a proteção, ela está relacionada com o conhecimento, né? O conhecimento, ele é uma ferramenta, ela é uma arma, é uma estratégia para enfrentar a violência sexual contra a criança e adolescente. Ou seja, é preciso estar preparado. Esse conhecimento não se refere a simplesmente conhecimentos teóricos, né? Quantas pessoas elas têm esse conhecimento devido à experiência de vida, ao conhecimento acumulado? É muito mais do que um mero conhecimento, né? A gente poderia dizer que até uma sabedoria, quando a pessoa utiliza esse conhecimento para enfrentar a violência contra a criança e o adolescente. A nossa campanha, né, do mês de maio, de todos nós, de todo cidadão, de todo o Brasil, é Faça Bonito, né? Proteja nossas crianças e adolescentes. E eu gosto muito dessa afirmativa do Tolstói, quando ele diz assim: todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo, né? Então, fazer bonito é mudar a si mesmo. Essa mudança, ela começa em nós, começa do lado de dentro, não do lado de fora, né? E se nós queremos cuidar dos pequenos, a gente deve cuidar de nós mesmos. Então, essa é uma responsabilidade de todos nós. Quem é a criança, né? Vamos agora falar sobre a criança e a violência. De acordo com o Estatuto, a criança, todos nós já sabemos, né? É uma pessoa até 12 anos de idade incompleto, e adolescente entre 12 e 18 anos. Naturalmente, que essa é apenas uma das definições, né? De acordo, por exemplo, com a Convenção Internacional do Direito da Criança e Adolescente, até 18 anos é considerado criança. E a gente olha para uma menina, por exemplo, de 13 anos, e a gente fala, é uma criança, né? Mas ainda... Então, até os 18 anos de idade, é considerado, de acordo com essa legislação maior, que é a Convenção Internacional do Direito da Criança e Adolescente, é considerado criança. Agora, além do ponto de vista da cronologia, né, que é importante, muito mais do que a idade cronológica, existe a questão da peculiaridade, né? Crianças são pessoas dotadas de peculiaridade. Tem algo especial na criança. Ela é diferente do adulto. Ela está num processo de desenvolvimento, sobretudo as crianças menores, né? Elas estão ali iniciando a vida. E elas necessitam de uma proteção integral. Essa proteção integral, a gente poderia pensar em todos os sentidos, né? No sentido físico, no sentido na área da sexualidade, no sentido intelectual, cognitivo, no sentido espiritual. Então, a criança, ela precisa ser protegida em todos os sentidos. E como nós estamos exatamente na campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra a criança e adolescente, eu gostaria aqui de trazer alguns mitos para reflexão. O objetivo dessa palestra aqui é uma reflexão.
O primeiro mito é de que o abuso sexual de criança não é tão comum quanto as pessoas pensam. Ele é muito comum. Ele acontece diariamente. E, infelizmente, né, ele ocorre sobretudo no espaço doméstico, no espaço familiar. Os estudos vão demonstrar isso. Em torno de 70%, 80% do abuso sexual ocorre no seio intrafamiliar, né? Um outro mito é que o abuso sexual ele ocorre em crianças apenas em determinadas comunidades, cultura ou classe. Isso também não é verdade. O abuso sexual ele ocorre entre ricos e pobres, né, entre comunidades ribeirinhas, indígenas, no meio religioso, em todas as culturas está presente a questão do abuso sexual. Outro mito, meu filho não corre o risco de abuso sexual. Parece que é algo distante, algo que você vê do lado de fora, no seu vizinho, ou talvez você já tenha experimentado, né, conheça essa realidade no seu próprio espaço familiar, ou no meio dos seus parentes, né? Isso é comum, né? Um outro mito é que estranhos abusam sexualmente de crianças. Como eu disse, isso acontece principalmente no espaço doméstico, né? Então, não são principalmente estranhos que abusam de crianças. Estranhos podem até abusar de crianças, mas isso é um mito de achar que só estranho abusa de criança e adolescente. Outro mito é de que abusadores sexuais são monstros, né? Na realidade, são pessoas próximas, pais, padrastos, tios, primos, irmãos mais velhos, mulheres, né? Outro mito, né, de que mulheres não abusam sexualmente de crianças. Mulheres também abusam sexualmente de crianças. E o último mito, crianças em idade pré-escolar não correm o risco de sofrer abuso. A gente pensa assim, não, mas isso acontece mais com crianças maiores ou com adolescentes, né? As crianças pequenas também sofrem abuso. E é triste a gente saber que, inclusive, bebês, crianças bem pequenas, de meses, de 1 ano, 2 anos de idade, também sofrem o abuso sexual. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, a cada dia, o Disque 100, ele recebe quase 50 denúncias relatando crimes sexuais cometidos e contra criança e adolescente em todo o Brasil, né? Então, isso aqui, gente, é só para dar um exemplo de quão sério, quão profundo é a violência sexual. Porque atrás de cada número aqui existe uma vida. Esse número não é simplesmente um número, mas é uma vida que está correndo perigo, que está sofrendo violência, né? E muito mais do que esses números, porque além desses números, muitas pessoas não denunciam, né? Então a realidade é ainda mais agravante. E aqui, quem é que mais sofre a violência sexual, né? Aqui, em torno de 8 anos, de 2011 a 2017, mais de 180 mil ocorrências, né, de violência sexual. Aí que a gente vê, olha, em torno de 30% foram crianças e 45% foram adolescentes, né? E quase 70% desses casos, como eu já tinha dito, né, ocorrem no espaço doméstico. Por que é tão importante a gente entender isso? A gente tem que compreender o que é o abuso sexual, entender essa realidade, para cada dia estar mais sensível, cada dia estar mais consciente de que essa é uma responsabilidade nossa, né? É uma responsabilidade minha, sua, é uma responsabilidade de todos nós, né? O abuso sexual, ele é praticado por adultos que gozam da confiança da criança ou do adolescente. E a gente sabe que quando isso acontece no seio familiar, né, é chamado incesto, né? E nós sabemos que isso é proibido, né? Relações sexuais entre pessoas da mesma família. E não apenas relações sexuais, mas a questão da violência, do abuso. Nesse tipo de violência, o abusador, ele pode utilizar-se da sedução ou da ameaça para atingir os seus objetivos, não tendo que necessariamente praticar uma relação genital para configurar o abuso. Então, veja bem, o que isso quer dizer?
O aliciador, o abusador, ele vai seduzindo, ele começa devagarinho, ele vai envolvendo a criança, ele vai dizendo que aquela criança é muito especial, que ele vai fazer um carinho especial. E a criança ou adolescente, por ser ingênuo, por confiar naquele adulto, ela vai se envolvendo. Ela se sente mal, ela se sente constrangida, mas muitas vezes ela não tem força, ela não tem ainda condições de resistir. É claro que alguns adolescentes mais velhos, mais maduros, já podem oferecer uma certa resistência, né? Mas é muito difícil, por quê? Porque a criança, o adolescente, eles são constrangidos, eles são ameaçados. Ah, se você contar, eu mato a sua mãe, né? Existem diversas violências, aliás, diversas ameaças, como essa que eu falei, quando o adulto diz que vai matar a mãe ou vai matar o irmão, né? Então, isso, gente, é uma realidade. Bom, é importante também entender que nem sempre o abuso sexual ele está relacionado com um ato violento, né? Então, olha só, um carinho inapropriado, um beijo, né? Uma exposição, por exemplo, dos órgãos genitais, uma obrigar a criança a ver, por exemplo, masturbação, né? Ou até mesmo presenciar uma prática sexual, pornografia, tudo isso é abuso sexual. Muitas vezes as pessoas pensam que abuso sexual é só quando acontece ali um estupro, né? Quando acontece a conjunção carnal. Isso não é verdade, né? Então, são carinhos inapropriados, pode ser um abraço muito apertado, um beijo. A gente sabe ali que existe a malícia, né? O desejo do adulto, do abusador, em satisfazer a sua necessidade sexual, o que não é um carinho, né? É alguma coisa assim já visando a sua satisfação sexual. E uma coisa muito importante é que o abuso sexual, ele nunca vem separado da violência psicológica, né, que também é chamada violência ou abuso, né? O abuso é sinônimo de violência. Então, essa criança, além dela sofrer o abuso sexual, ela passa por humilhação, por ameaça, ela é ridicularizada, ou seja, ela é desrespeitada na sua dignidade, no seu valor enquanto pessoa. Isso faz com que ela vá sofrendo mentalmente, emocionalmente, ela vai se tornando uma pessoa insegura, né? Vai ser um adolescente, um adulto inseguro. Então, é muito importante reconhecer essa violência psicológica que vem junto com a violência sexual. Quais são aqui os atos de violência, né? São coisas que vocês conhecem, que nós conhecemos. Por exemplo, esfregar-se no corpo da vítima, tocar nas partes íntimas, tirar as roupas, sexo oral, sexo anal, o assédio, a masturbação da vítima pelo agressor, né? Ou seja, o adulto vai lá e masturba a criança, obrigar alguém a assistir, a presenciar relações sexuais de terceiro, telefonemas que falam de coisas obscenas, criança não tem maturidade para ouvir, né? O exibicionismo, né? Ficar mostrando as partes íntimas para a criança, filmes pornográficos, tudo isso são atos de violência. Bom, e só para reforçar e a gente concluir essa parte aqui, o abuso sexual, ele supõe uma disfunção, né? Porque, de repente, alguém pode perguntar, mas quando realmente eu vou saber que ocorre um abuso sexual, né? Geralmente tem que haver uma diferença aí de idade, uma diferença de maturidade. Os adultos vão dizer que tem que os adultos, os estudiosos, eles vão dizer que tem que haver pelo menos uma diferença aí entre 5 e 6 anos, né? Então, é alguém mais forte, alguém maior, alguém mais maduro que vai exercer o seu poder, ou seja, vai abusar desse poder, né? Em relação a uma criança ou um adolescente que é mais fraco. Outra coisa é que existe uma confiança, né? Aquela criança, aquele adolescente, ela confia no adulto. Isso, para ela, vai gerar, assim, uma confusão. Quer dizer, alguém que me ama, alguém que deveria me proteger, cuidar de mim, tá violando os meus direitos, né? É o uso delinquente da sexualidade. Por quê? Porque toda criança tem direito a uma sexualidade saudável, né? E esse direito, ele é violado, quer dizer, o corpo da criança, ele vai ser tocado
de forma a satisfazer um prazer de um adulto, né, vai ser considerado um objeto, né, não é um sujeito ali de direito, uma criança que tem direito, mas um objeto, vai lá, usa, satisfaz o desejo e depois vai embora, né. E diante disso, todo professor, todo familiar, toda família, todo pai, toda mãe, todo responsável, né, tem um desafio. Todos nós temos o desafio. E qual é? É que o abuso sexual é uma violência que se oculta, né? Envolve o silêncio, a culpa, a negação. Por quê? Ocorre lá no espaço familiar, né? E alguém já diz, olha, aqui em casa quem manda sou eu, você não deve se meter, né? A casa é minha, mas não é assim, né? Quando se trata de violência, quando se trata de maus tratos, é dever de todos nós, é o que diz o estatuto, né? É dever da família, é dever da comunidade, é dever da sociedade e é dever do Estado proteger essa criança e esse adolescente, né? E outro desafio é porque a criança, ela muitas vezes ela é obrigada a se adaptar, né? Ela tem que manter aquilo em segredo. Às vezes ela quer contar, ela quer, só que às vezes ela não encontra alguém de confiança, né? Porque se o abuso ocorre na própria casa, ela tem que ter um familiar, um outro familiar com quem ela possa confiar, ou ela pode ter um vizinho que seja de confiança, ela pode ter o professor da escola que tem um papel fundamental de perceber, né, a situação dessa criança. Então, é muito importante, né, compreender sobre o abuso para poder proteger essa criança que está mesmo ali no pré-escolar, né, aliás, na primeira infância, né, é muito importante proteger essa criança em casa ou na escola. Como identificar os sinais de abuso, né? As crianças, elas avisam, né? Só que a gente tem que estar atento, tem que estar com os olhos abertos, tem que estar com os ouvidos abertos, a gente tem que estar sensível, porque a criança fala. E não estou falando em expressão oral, né? Ela fala por meio do corpo dela, aquilo que ela está sentindo, né? Ela fala por meio do comportamento dela, ela fala por meio da sexualidade e por meio dos hábitos, né? Dos hábitos corporais. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um pouquinho mais a respeito disso, né, a respeito destes sinais, olha. Eu coloquei aqui um quadro, né, que são sinais. Não quer dizer que, porque aconteceu um desses sinais, a criança já está sofrendo abuso, mas é um conjunto de sinais que vão ser um indicador de que a criança pode estar em situação de violência. Por exemplo, no corpo, né, de repente a criança sente muita dor, muito inchaço, as suas partes íntimas estão feridas, estão sangrando, né? Pode ser ali uma criança, um bebê de 2 anos, poxa, de repente aquele sangramento apareceu, aquela lesão, né? Então, isso é um sinal que pode ser violência, né? De repente, a criança, ela ganha peso ou ela perde peso, né? Isso também pode ser um sinal de que ela esteja sofrendo violência, né? A constipação é um outro sinal. E do ponto de vista do comportamento, né? A criança, ela sente culpa, o adolescente, né, ele sente culpa, ele sente vergonha, né, por aquele sentimento, porque a criança se sente constrangida, ela se sente mal, né, e ela tem vergonha, porque ela já tem alguma noção ali do que é certo e errado, né, de que as suas partes íntimas não devem ser tocadas, né. Muitas vezes ela tem medo de ficar no escuro, de lugares fechados, de repente ela está muito triste, muito deprimida, né, de repente ela está com uma baixa autoestima, ou seja, ela não tem mais alegria, não tem prazer, fica muito deprimida, né? A agressividade, de repente, se torna muito agressiva, ou regressão, ela torna a chupar o dedo, fazer xixi na cama, né? Certos comportamentos começam a regredir. Então, isso pode ser um sinal de violência sexual, né? Outra questão se refere à área da sexualidade, né? Quando ocorre uma manipulação constante de órgãos genitais, ou uma curiosidade sexual excessiva, de repente começa a conversar, falar muito sobre sexualidade, sobre sexo, né? Certos desenhos de órgãos genitais, assim, em detalhes, né? Que a gente vê que, poxa, como é que aquela criança sabe de tudo isso? Né? Uma expressão de afeto sexualizada, em vez de dar um abraço carinhoso, a criança, de repente, começa a pegar nas partes íntimas do outro, né? Isso é um afeto de forma sexualizada.
ou então ela tem um conhecimento que não é adequado, que não é comum, né, para a sua faixa etária, né, quando se trata de questões sexuais. Então, tudo isso pode ser considerado um sinal de abuso. E certos hábitos, né, a perda de apetite, não quer mais se envolver com os colegas, não quer mais participar de atividades físicas, né, e quando é pequenininho, né, quando ocorre um atraso ali nos seus 2 aninhos, 3 aninhos, um atraso no desenvolvimento da linguagem, né, uma aparência descuidada aqui quando é um pouco maior, né, porque não quer trocar de roupa, porque tem vergonha, né, então isso tudo são sinais de abuso sexual. E o último tópico se refere à proteção da criança. Toda criança tem o direito a ser protegida, né? O evento aqui é o cuidado com os pequenos. Então, toda criança pequena, de 0 a 5 anos, ou de 6 a 11, ou adolescente, todos têm o direito a ser protegidos do abuso, do maltrato, da exploração. Nenhuma criança será discriminada. As meninas e os meninos serão tratados com respeito, independente de sexo, nacionalidade, etnia, independente da saúde dela, da saúde física, da saúde mental. Toda criança, ela tem que ser protegida. Isso é dever de todos nós, não é opcional. Não é para quem trabalha com crianças, não, é dever de todos, né? Toda atividade deve ser feita com amor, carinho e respeito à criança e à sua família. Aqui é só para relembrar, né, o que diz a Constituição, que é dever da família, da sociedade, do Estado, como eu já tinha mencionado, né, garantir essa proteção à criança, em todos os sentidos, em todas as áreas, a saúde, a alimentação, a educação, né, a liberdade, a convivência familiar, a estar no meio de uma família que seja saudável, né. Tem uma lei, que é a Lei 13.010, né, talvez você já tenha ouvido falar, que é a chamada Lei Menino Bernardo, né? Durante um tempo, essa lei ela foi chamada de Lei da Palmada, né? E o que essa lei vai dizer? No artigo 13, né? Vai dizer que os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. Ou seja, se houver uma suspeita, vejam bem a palavra, puxa, eu estou suspeitando. Você não tem certeza, mas você deve entrar em contato com o Conselho Tutelar, porque é a vida de uma criança que está em jogo, uma criança que está sofrendo, né? Então, a gente deve denunciar. Essa é uma responsabilidade, e como está colocado aqui, é uma obrigação, porque, em primeiro lugar, se deve proteger essa criança e esse adolescente que pode estar em situação de violência, sofrendo gravemente, né? E o 18 de maio, né, que todos nós já sabemos, né, a campanha, ela está em torno disso, né? O dia 18 de maio, a gente comemora o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual, né? Agora, por quê? Né? Alguém pode perguntar, mas por que 18 de maio? Né? Essa data ela foi promulgada lá no ano 2000, porque lá na cidade de Vitória, uma menina, uma criança de apenas 8 anos de idade, Araceli Cabela Sanches, ela foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada. Né? Ela foi totalmente violada nos seus direitos. Ela não foi apenas estuprada, ela foi drogada, raptada, né? Ela foi assassinada, né? Em 1991, os suspeitos do crime, eles foram absolvidos, né? Então, a impunidade, que também nos deixa, assim, profundamente tristes, mas a gente tem que continuar crendo na justiça, lutando para que a justiça seja feita. Não é porque um caso foi arquivado que a gente não vai acreditar na justiça, né? Nós temos que crer e lutar para que a justiça seja feita. Mas muitas vezes também é preciso tratar desse abusador, né? Se essa pessoa também, ela sofreu a vida inteira, ela pode ter sofrido a vida toda, ela também pode ter sido vítima de violência. Então, várias questões estão envolvidas quando se trata de violência. Não é simplesmente punir o agressor, ele tem que ser punido, mas ele também tem que ser tratado. Conhecer é proteger. Os adultos não devem projetar seus medos, ansiedades, inquietações em relação à sexualidade nas crianças, né? Muitas vezes,
O adulto tem medo, todos nós temos medos, temos angústias, né? Isso faz parte da nossa existência. Mas isso não deve ser projetado na criança, na sexualidade dessa criança. É importante que todo professor, que todo pai, toda mãe, todo avô, avó, tio ou tia, toda pessoa que é responsável por uma criança, que ela obtenha informações sobre o desenvolvimento sexual normal, né? Às vezes, a gente vem, muitas vezes, impondo para a criança de uma maneira muito rígida, né? Então, é preciso dialogar com a criança a respeito dessa sexualidade, é preciso entender, né? A sexualidade, ela é construída, né? A forma como se via a sexualidade na época dos seus pais ou dos seus avós é diferente de como vê hoje. Naturalmente, que a sexualidade, ela tem que considerar, né, as crenças e as atitudes da família. Isso tem que ser considerado, né? Como é que a família crê? Quais são as crenças? Qual é a cultura, né, dessa família? Isso tem que ser considerado. Mas nós sabemos o que é um toque bom, um toque ruim, o que é uma atitude normal, o que não é normal, né? E aqui, os pequenos, né? As crianças pequenas, elas aprendem sobre sexualidade. Como é que elas aprendem sobre sexualidade? Pela maneira como elas são tocadas, seguradas, confortadas, acariciadas e cuidadas. Elas sabem se isso realmente é um carinho, é um cuidado, ou isso é um abuso, porque elas sentem, né? Elas sabem o que é o mau toque, alguma coisa que deixa elas constrangidas, que deixa elas mal, né? Outra forma como a criança aprende é pela orientação dos pais. Quando o pai diz para a criança, isso pode, isso não pode, né? O pai ou o responsável está ali educando a criança, o professor na sala de aula está educando a criança, né? Até os amigos, os vizinhos também, numa palavra, né, por meio de palavras, vão orientando crianças, né? Então, é por meio de palavras que os familiares usam para se referir ao corpo. Como é que o pai, a mãe ou o responsável, como é que ele chama, por exemplo, as partes íntimas, as genitálias do menino, da menina? Isso tudo é uma forma de educar, de ensinar. Então, é preciso ter cuidado, né, com o que se fala, né? A criança também, ela aprende a absorver como membros da família, como é que os membros da família expressam afeição, ou seja, como é que o pai cuida da mãe, como é que o pai cuida da madrasta, como é que o tio cuida dos sobrinhos, como é que o tio cuida da sua esposa, né? Então, a criança, ela fica observando, né? Como é que os adultos, eles se tratam, como é que eles expressam carinho, afeição, e ela vai aprendendo, ela vai imitando, né? E a criança também, ela tem as suas próprias experiências. Uma criança pequenininha, ela se toca, isso é normal, né? Ela vai se tocando, ela vai sentindo, ela tem prazer, né, em se tocar, ela tem prazer em ir ao banheiro, né? Do ponto de vista da psicologia, ela tem prazer em mamar, né? Mas são algo diferente, esse prazer da criança, sobretudo da criança pequena, é diferente de um adulto, de um adolescente, mas é questão, né? Essa aqui é a rede formal, né? Que todos nós devemos conhecer essa rede. Poxa, então como é que eu vou proteger a criança? Para quem eu vou recorrer? Pode recorrer para o Conselho Tutelar, para a delegacia, para o Disque 100, para os CREAS, né, que são o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, para os CRAs, para as escolas, para os hospitais, para o Ministério Público. Essa é a rede formal. Mas existe também a rede de proteção informal, que somos todos nós, que protegemos, né, a criança e o adolescente. E aqui eu gostaria de deixar um exercício, né, para reflexão, caso vocês queiram fazer, né, descreva, pensa aí numa situação em que você teve dificuldade para lidar com a criança ou adolescente, né, que você teve dificuldade, seja em que área for, porque a criança estava agressiva, porque a criança estava se comportando mal, ou porque você viu que aquele comportamento não era um comportamento normal, né? Você suspeitou, não, tem alguma coisa errada. Porque mãe, né? A mãe tem essa intuição de que alguma coisa está errada com a criança. Então, a gente tem que conhecer, né? Para conhecer, para proteger os pequeninos, tem que conviver.
Quando a gente convive, quando a gente gasta tempo, a gente vai perceber ali as mudanças que estão acontecendo, né? O que foi feito naquele momento? Foi a medida mais apropriada? A gente tem que pensar naquilo que a gente faz, naquilo que a gente poderia ter feito melhor, a gente poderia ter pedido ajuda, né? Ninguém resolve as coisas sozinho, a gente precisa de ajuda, a gente precisa da rede de proteção, seja ela formal ou informal. E uma última pergunta, o que é necessário para proteger as crianças e os adolescentes? Eu agradeço, né, a oportunidade, estou aberta agora para que a gente possa conversar, dialogar sobre esse assunto. Bom, doutora Cristiane, nós aqui agradecemos, né, por esse enriquecimento, por essa manhã, com mais informações, como a senhora mesmo colocou, são as informações, é o olhar clínico, é de uma mãe zelosa, de uma mãe que busca, de uma mãe que protege o seu filho, e buscando informações que nós podemos arrumar ferramentas para proteger ainda mais as nossas crianças e os nossos adolescentes. Nesse momento, como a senhora mesma falou, é o momento de partilhar a experiência, alguém quer citar alguma coisa, alguma experiência, algum exemplo dentro de casa, quer contribuir com alguma fala, nesse momento que nós abrimos aos pais, as nossas colegas, professoras, amigas, querem colocar alguma coisa? Sejam sem vergonhas, não fiquem com vergonha, né? É um espaço, assim, muito importante para a gente ouvir, para a gente compartilhar, né? Doutora, bom dia. Bom dia, mãe, né? E sou professora também do Semi-Poeta. E eu fico pensando toda vez nesse ano, né? Do Faça Bonito, no projeto que nós temos no CEMEI, né? E eu tive uma sobrinha, né, que passou por isso, que quase foi abusada pelo padrasto, né? Graças a Deus que não foi, porque chegou pessoas para salvar, né? E ela passou por psicólogo, né? E graças a Deus ela refez a vida dela. Isso ela tinha 14 anos. Mas hoje ela já tem quase 30 anos e ela casou, né? Então, eu creio que a criança, quando passa por isso, se ela tem pessoas para ajudar, né, psicólogos, ela consegue, sim, superar, né, essa dificuldade que ela passou. Então, eu creio que tudo é bem-vindo, né? Tanto o professor, como esse projeto que nós estamos tendo na escola, né, dando continuidade, amanhã finaliza, né? Então, eu creio que tudo é bem-vindo. Desde pequeno, nós devemos ensinar as nossas crianças, né? Então, desde pequeno, eu ensino meu filho. Eu tenho uma filha de 15 anos e o meu filho tem 4 anos. Então, eu ensino, assim, para não ficar perto de estranhos. Mas, às vezes, esse estranho também é dentro de casa, né? Que não é uma pessoa tão estranha, né? E isso a gente tem que ficar sempre observando, sempre de olho, né? Então, eu creio que essa palestra, ela é enriquecedora com certeza, tá bom? Cristiane, você falou alguma coisa muito importante, que é o acompanhamento, né? A criança que sofre abuso, ela precisa de um acompanhamento especializado, né? Assim como, por exemplo, uma mulher que vai ter filho, ela vai ao ginecologista, né? Quando a gente está com problema no pé, a gente vai ao ortopedista. A criança, ela precisa de um acompanhamento especializado. Aí nós vamos ter professores, aliás, vamos ter pedagogos, vamos ter assistentes sociais, psicólogos, advogados, professores também, né, que conheçam dessa temática, desse assunto tão importante para acompanhar a criança. Por exemplo, no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, tem pessoas que estão ali atendendo diariamente casos de violência. Então, são pessoas que têm conhecimento, né? E na escola também, no dia a dia, o professor, ele vai se apropriando das ferramentas e ele vai aprofundando, né? Mesmo você na sua casa, quando você tem o conhecimento, quando você busca, conversa com alguém, a sua experiência, você também vai tendo conhecimento. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente erra por não saber o caminho, né? Às vezes a gente não sabe como tratar da sexualidade com a criança, às vezes, tipo assim, é um tabu. Não, mas a minha mãe nunca falou comigo sobre isso. Como é que eu vou falar com a criança?
né? Tem que ser uma coisa espontânea. Olha, as suas partes íntimas, ninguém pode tocar sem autorização. Você tem que tocar de uma maneira respeitosa, né? Até mesmo o papai ou a mamãe tem que respeitar o seu momento. Então, isso é muito importante, pessoas especializadas e pessoas comprometidas, né, com a criança e o adolescente. Obrigada. Nós temos a presença de alguns pais, né, de algumas mães aqui. Nós queríamos saber se vocês querem fazer alguma colocação, quiser compartilhar alguma coisa. Esse é o momento, fiquem à vontade. A doutora Cristiane está aqui para tirar as nossas dúvidas, para nos trazer mais informações. Alguma mãezinha quer se manifestar? Mais alguma professora também queira se manifestar, compartilhar conosco alguma experiência? Eu acho que eu vou chamar alguém aqui, né Rita? Vamos lá, vamos fazer que nem eu faço na sala de aula, olha! Professora... Pode falar. Oi, estão ouvindo? Sim. Eu só queria... Vou abrir a câmera aqui no do CMEI e a voz no meu, porque tá muito ruim a internet. Cheguei em casa já, na loucura. Eu queria só reforçar a fala da professora Cristiane, que foi muito pertinente, até porque a gente quer alcançar mesmo os responsáveis, né, os adultos de referência das crianças. E com relação à educação sexual mesmo, né, e ela tem que se iniciar mesmo, né, professora Cristiane, na tenridade, nesse início mesmo, que é quando a gente coloca para a criança o identitário do corpo, e a gente sabe que isso, antes de ser biológico, é cultural, né, professora? Porque nos é ensinado assim. O grande problema é que, às vezes, a gente coloca essa situação do contexto da educação sexual numa visão que não cabe, certo? Quando a gente fala sobre a educação sexual desde a infância, desde a tenridade, né, desde o maternal, da creche, da educação infantil, dos anos iniciais, sempre o adulto de referência da criança, não importa a idade que ela tem, até a adolescência, que é quando ela está sobre a nossa responsabilidade, com relação mesmo ao preconceito que ainda, né, se hostiliza a educação sexual. E a educação sexual, ela começa quando você identifica que você é um ser humano, né, que você é composto de várias situações, e uma delas é que o seu corpo, né, ele te pertence antes de qualquer coisa. E eu penso ser muito interessante de sempre trabalhar com os pequeninos, que no caso são as crianças que o CME atende, que é 4, 5 anos, 6 incompleto, porque às vezes eles chegam lá, né, no segundo período, ali fazendo 6 na metade do ano letivo, e para a gente deixar aqui esse pedido para os responsáveis, para os adultos de referência das nossas crianças, para eles se sensibilizarem quando a gente pedir o apoio com relação a isso. Né? Muitos pais, às vezes, ainda militam, né, levantam bandeira contra isso, não sabendo o quão primordial isso é para que a gente evite os abusos. Para mim, né, eu aprendi na academia, porque eu cursei, tá? Porque a Cristiane também alguns períodos de serviço social e tá lá, né? A minha matrícula está ativa, mas um dia eu volto, porque eu gosto muito da área. E eu acho que ela tem tudo a ver, ela tem um ponto de convergência ali com a educação, né? Tanto é que eu penso assistente social quanto educador social, né? E aí, o que acontece? Para a gente conseguir derrubar esse muro, que antes era uma mureta, por conta de todas as outras situações de sociedade, mas hoje realmente colocou um muro, por conta da vigência aí que nós estamos, né, vivendo atualmente no Brasil, onde se luta muito contra essas duas palavrinhas, né, que são compostas, educação sexual, principalmente ela escolarizada dentro da escola, né, e principalmente ela com as crianças. Educação sexual, como a professora Cristiane bem colocou, é a criança entender que ela tem um corpo, que a criança entender que tem partes no corpo dela, que ela nem sabe nomear cientificamente, mas que ninguém pode tocar, certo? Entender que tem coisas que ela não pode fazer, né? Por quê? Porque aquilo é violência. E explicar para a criança desde o início, que a gente evita muito, sim. A gente, às vezes, não chega a evitar o princípio do abuso, né, professora? Que é o toque, que é a malícia mesmo ali, quando começa
na delinquência mesmo ali. Acontece muito com crianças mais velhas, adolescentes, 12, 13, 14 anos. Eu sei disso porque eu fui professora de adolescente durante muito tempo aí, que adolescentes reproduziam as violências que eles sofreram com os menores, com os irmãos menores, com os primos menores, né? Então, a educação sexual, gente, ela é um termo que ela precisa ser parte da nossa vivência mesmo, tá bom? Educação sexual está longe de ser ensinar o ato sexual para criança, muito longe disso, tão longe, até quando a gente dá aula para adolescente, a gente não chega nisso. A educação sexual, ela perpassa todas as outras situações de convivência social mesmo, tá bom? Só deixar aí essa fala e agradecer a professora. Eu quero ver os adultos aí de referência, papais, mamães, tios, falando aí, por favor. José, você tocou numa questão muito importante, né? Que às vezes a sexualidade ela é vista como um tabu. Não, mas eu não vou falar sobre isso. Nós temos que, digamos assim, ampliar a nossa compreensão sobre sexualidade, né? Às vezes as pessoas relacionam sexualidade com sexo. Sexualidade, ela é muito mais do que sexo. Sexualidade tem a ver com a nossa experiência, como nós cuidamos do nosso corpo, tem a ver com o prazer, né? Desde ali da gravidez que a mãe ela experimentou ali na sua barriga aquela sensação de ter uma criança, né? Aquela criança já está sentindo, né? Quando aquela criança ouve uma música, por exemplo, quando aquela criança ela aquele bebê, né? A informação é acariciado pela sua mãe, isso tudo a criança já sente, né? Isso já é comprovado que a criança, ela sente o que, ainda no ventre ali da mãe, ela já sente. Enquanto a escola, né, ela se propõe a trazer esse assunto, é porque ela quer cuidar da criança. E nós temos que cuidar junto dos pequeninos, né? Não é só a família e não é só a escola. É claro que a educação sexual, que a educação nessa área da sexualidade começa, sim, em casa, isso é verdade. A família tem um papel fundamental, mas a escola também. Então, nós temos que trabalhar juntos essa questão. E tem que ser alguma coisa assim, espontâneo, natural, que você vai conversando com a criança, você não vai dizer assim, não, hoje vamos ter uma aula sobre educação sexual. Você vai, por exemplo, quando ela pergunta assim, se uma criança é maior, ela pergunta, mas como é que eu vim ao mundo, né? Você vai ter que ter uma linguagem adequada para aquela criança. Se ela é uma criança muito pequena, você vai dizer, olha, né, você vai poder ver aí como que você vai dizer, né, que o papai, né, lançou lá uma sementinha na mamãe e aí cresceu. Você vai ver, porque se a criança é pequenininha, você vai usar uma linguagem, uma metáfora, né, digamos assim, uma linguagem figurada, né? Então, o importante é que a gente deve estar aberto para ampliar o nosso conhecimento, para aprender. Todos os dias nós aprendemos. Tenho certeza que nós aqui aprendemos uns com os outros, né? Eu sei que às vezes a gente fica mais tímido, né? Mas o nosso papel aqui é estimular você a buscar o conhecimento, a buscar a informação, né? Isso pode acontecer na sua casa, isso pode acontecer, por exemplo, na comunidade ali, na associação de moradores, às vezes tem clube de mães, na igreja, que também é outro espaço muito importante, né, de reflexão. Então, todos os espaços, eles são importantes para essa educação, tá? Então, por mais que você esteja quietinho aqui, nós estamos aqui lançando uma semente. Aliás, essa semente já vem sendo lançada há muito tempo, né, pelo SEMEI, mas queremos contribuir para que você cuide do seu filho e saiba que você não está sozinho, né? Nós estamos aqui juntos, tenho certeza que a Josefa, a Rita, todos os professores aqui estão preocupados, porque cuidar da criança é prioridade, né? Então, pense nisso, pense numa forma assim, aos poucos, né? A gente também não começa assim, e de repente começa a falar sobre sexualidade, mas aos poucos, vá falando, vá respondendo as perguntas da criança, vá se informando, né? Porque eu tenho certeza que cada pai, que cada mãe, que cada professor, cada um de nós aqui, nós queremos proteger a nossa criança. E por isso que nós temos que falar, que orientar essa criança, sobretudo a criança pequenina. Zilda, você gostaria de falar alguma coisa? Ô, Rita, eu estou fazendo aqui que nem eu faço na sala de aula, né? Estou chamando um voluntário que não é bem voluntário.
Zilda, se apresenta para a gente aí, se você puder, né? A gente não pode, claro, obrigar, mas se você puder se apresentar, só falar um pouquinho de você, não precisa nem falar sobre o tema, né? Mas se você tiver, assim, um minutinho para compartilhar com a gente ficaria muito feliz. Se você puder ligar, Zilda, o microfone, que a gente não está te ouvindo. Isso. Bom dia a todos. Sou a professora Zilda, trabalho com o primeiro período. Eu cheguei atrasada na palestra, não consegui entrar, mas que eu assisti, eu gostei muito. Obrigada, professora Cristiane, pelo assunto, foi muito bem abordado, né? Eu gostaria mesmo que a maioria dos pais participasse, né? Porque isso é muito importante para os pais, né, participarem, para todos nós, claro, né, que trabalhamos, que temos crianças, mas poucos pais, né, participaram, mas eu espero que esses que participaram tenha sido assim bom para eles, eles tenham aproveitado, né, essa oportunidade e que todos nós possamos fazer um trabalho legal com nossas crianças. Então, muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, Zilda. Um prazer te conhecer, viu? Prazer também. Obrigada, Zilda. Doutora Cristiane, a senhora fez uma colocação, né, que acontece no espaço familiar, e aí nós colocamos no espaço familiar pessoas que são de confiança, e aí são exatamente essas pessoas de confiança que estão mais ao alcance das nossas crianças, como a senhora colocou, não tem idade, né, são crianças, são bebês, são jovens, são adolescentes, e bom saber das redes formais de denúncia, dos espaços informais também, saber que nós temos para onde pedir ajuda, e que possamos, o projeto Faça Bonito, ele dura 7 dias, para sensibilizar cada pai, cada família, mas que ele possa permear, que esteja no nosso dia a dia, que possamos realmente colocar em prática, que possamos ser multiplicadores, né? Aqui nós temos 25 pessoas online, mas que dessas 25 a gente possa fazer uma bola de neve. Vamos compartilhar essas informações, vamos compartilhar o que nós aprendemos, eu vi alguma coisa ali, vamos compartilhar com uma vizinha, e realmente fazer uma corrente formais e não informais. Acho que está travando um pouco, né, a internet da professora Rita. Tem um pai que levantou a mão, acho que ele quer falar alguma coisa. Sim, eu vi o Jorian. Eu estava só esperando a... Ô, Rita, travou um pouquinho, mas pode continuar aí, depois o Jorian levantou a mão. Que bom, Léo. É rápido, assim, tem um número que eu posso, eu não quero ir, eu estou percebendo isso do meu vizinho, eu estou percebendo, tem um número que eu possa ligar ou não? Eu tenho que ser presencial, como a senhora falou, nas redes formais e informais? Não, tem um número, né, que é o Disque 100, né? O Disque 100, acho que eu falei um pouco rápido, mas o Disque 100 é fácil de gravar, é anônimo, né? A pessoa teve uma suspeita, ela acha que está acontecendo alguma coisa, pode ligar para o Disque 100, que eles vão se encarregar de pegar essa denúncia e chegar até o local, por exemplo. Lá na cidade do interior. Então, eles vão entrar em contato com o interior, né? Porque o Disque 100 é nacional, mas eles se responsabilizam de encaminhar essa denúncia, tá? Obrigada. Olha, eu acho que o Jorian levantou a mão e a Samara. Podem fazer essas colocações, fique à vontade. Obrigada pela presença mais uma vez. Samara, você quer falar? Jorian, quer compartilhar alguma experiência? Fiquem à vontade. Mais algum professor quer se manifestar, fazer alguma colocação, algum colega? Eu acho que eu vou fazer aqui um sorteio, viu, Rita? Vou fazer um sorteio de um livro, aí vai para estimular as pessoas, né, até os professores a falar. Né? Eu quero aproveitar, depois passar para a Josefa, para a professora Rita, né, para vocês. Vai ter um seminário, né, um seminário regional de enfrentamento à violência contra a criança e adolescente.
que agora talvez vocês já saibam, né, alguns outros talvez não saibam, no dia 27, 28 e 29, né, do mês de maio. Então, nós vamos ter palestrantes de fora, pessoas aqui também aqui da cidade, né, mas o seminário é regional, então vamos ter pessoas do Pará, né, e pessoas também convidadas, né, e, inclusive, eu vou estar nesse final do último dia ali lançando um livro, né. Então, esse livro, ele existe online, é uma pesquisa que eu realizei, né? Então, depois eu também vou passar para a Josefa, né? Para a Rita aí, quem tiver interesse, tá bom? Eu acho que o Jorian levantou a mão, né? Eu também percebi, ele está aqui no link, no chat. Mas quem quiser também pode falar pelo chat, né, Rita? Isso, meio tímido. Sejam sem vergonhas, não queremos ninguém com vergonha nesse momento. A professora Zilda fez uma colocaçãozinha, eu vou compartilhar aqui com vocês, a questão, poucos pais ainda participam, né, a gente ainda falta, eu acho que a informação mesmo e tentar sensibilizar esses pais diariamente, né, sobre isso, porque é uma coisa que é diária, essa proteção, ela deve ser uma coisa que faz parte da nossa rotina, e eu acho que a falta de informação mesmo, ainda em alguns momentos a gente coloca, nós estamos aqui, a educação em si é complementar o desenvolvimento integral da criança em todos os aspectos, né? E aí a gente pensa que falar de sexualidade, falar de educação sexual, muitas das vezes a gente pode deixar ali no cantinho, né? Eu vou deixar lá, no momento certo eu vou falar para o meu filho, vou compartilhar com o meu filho, e o momento certo é desde o nascimento, como a doutora Cristiane falou, que não tem idade, desde bebê já começa. Então, assim, nós, professoras da educação, são profissão, serviço social, realmente tentar sensibilizar o nosso público, né, diariamente nas nossas aulas, seja de forma presencial, seja de forma remota, a importância realmente de proteger as nossas crianças para que eles se tornem adultos saudáveis, né? Verdade. Você tocou uma coisa muito importante, né, Rita, que é a informação e a sensibilização, né? Então, todos nós temos que colocar isso, né? Aquilo que a gente não coloca no nosso coração para fazer, a gente não vai colocar nas nossas mãos, né? E esse é um grande desafio, que a gente não seja indiferente à realidade. Porque às vezes a gente está tão acostumado a ver a violência, né? Seja a violência sexual, seja a violência no trânsito, seja a mortes, que às vezes o nosso coração fica duro, né? A gente realmente, às vezes, fica indiferente a essa realidade. Então, esse é um desafio para todos nós estarmos sensíveis, porque existe uma criança, existem várias crianças que necessitam da nossa proteção, né? Então, a gente tem que começar ali na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, né? E para a gente proteger, como a Rita colocou muito bem, a gente tem que estar informado, né? A gente tem que estar informado, por exemplo, dos perigos que a internet coloca para uma criança, né? Criança tem que ser vigiada, criança tem que colocar limites na vida dessa criança, né? Não é porque a criança tem direitos que ela não tem deveres. Às vezes as pessoas têm uma visão equivocada do ECA, né? Acha que o ECA só fala de direitos. Ele fala de direitos, mas toda criança tem deveres de amar, de respeitar, né? De respeitar os adultos, os professores, os pais. Então, a gente tem que cuidar dessa criança, ver, porque hoje, por exemplo, com a pandemia, né, com muitas aulas virtuais, é preciso cuidar dessa criança, ver o que ela está vendo na internet, com quem ela está conversando, né, porque existe um risco muito grande, né, desses crimes cibernéticos aí, né, às vezes uma criança, geralmente, alguém diz assim, tira uma foto sua, né, aí a pessoa, o abusador vem devagarinho, manda uma foto, não, ninguém vai ver, só eu, é só para mim, e a criança, na sua ingenuidade, pode mandar foto, né, então é preciso ter um cuidado muito grande para proteger desde a tenridade, porque essa criança pequena dá de 10 a 0 na gente, pega o celular e faz um monte de coisa, né? Então, cuide também dessa área, coloque limites, né? Não deixe a sua criança ficar muitas horas, né?
com o celular, muitas horas na televisão, porque isso vai entrando, né? As coisas boas e as coisas ruins também. Né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado, como a professora Rita colocou. A informação, ela é fundamental. Mais alguém nessa manhã que queira compartilhar? Professora Zilda, a palavra é sua, fica à vontade. Não, eu só quero agradecer aos pais que estão participando, né? Tem alguns, acho que uns 2 ou 3 pais da minha turma que estão participando. Quero agradecer a participação deles. Olha aí, tá mais bom? um aluno. Que legal. Mais um aluno meu aí, ó. Tchau! Olha só, tchau! E existe, gente, recursos, né? Existem recursos, por exemplo, em termos de vídeo para criança, né? Depois eu também posso indicar, né? Existem vídeos apropriados para crianças pequenas, vídeos que podem ser vistos com a família, vídeos curtos, assim, né? De 4, 5 minutos, que a pessoa pode assistir com a família, mesmo no celular, né? Se quiser também... computadores, né, notebooks ou computador, existem vídeos, porque também é uma forma da criança ser protegida, né? É muito importante, duas coisas têm que acontecer. O adulto tem que se proteger, ele tem que se cuidar, ele tem que se informar e tem que proteger a criança, né? Então, a criança, mesmo na tenra idade, ela pode ser orientada, né? Eu passei aquele slide, como é que a criança aprende, né? Você vai orientando, você vai conversando, você coloca um pequeno vídeo, que aí vai atrair a criança, aquele desenho, aí ela vai aprender, ela vai te fazer perguntas, porque mesmo uma criança pequena, ela pode se proteger, não quer dizer que ela é responsável pela proteção dela, mas quando ela já sabe ali o que é o certo e errado em relação à sexualidade, ela diz, não, isso daqui está errado, ela pode procurar um professor, ela pode procurar um adulto que ela confie, né? Então, a criança, desde pequenininha, ela tem que também ser formada e informada, porque aí ela pode, inclusive, também conversar com os coleguinhas, né, a respeito disso, para que se saiba realmente o que é o certo e errado em relação à sexualidade. Acho que a Esteliane levantou a mão, Esteliane? Oi, bom dia. Bom dia. É muito interessante ouvir isso nos dias de hoje, porque na minha época não era assim, eu não tive informação de nada. Aconteceu comigo, aconteceu com o meu tio e com o meu avô. Hoje em dia, para mim, em relação às minhas filhas, eu tenho 2 meninas, eu tenho medo de tudo, eu sou traumatizada total. E até recente, agora, eu tive que fechar um plano para poder fazer um tratamento. Porque eu sou muito traumatizada. Qualquer homem, até pai, tio, qualquer pessoa que chega perto das minhas filhas, eu fico assim, muito observadora. Foi difícil para mim contar para minha mãe. Eu contei para minha mãe agora recente do que aconteceu, né, sobre o meu tio. E eu acho assim que a gente não deve confiar em ninguém. É muito difícil você confiar. Claro, né, que comigo aconteceu um trauma, né? Mas era meu tio, era meu avô, e hoje em dia é difícil acreditar no meu irmão, acreditar no pai das minhas filhas. É bem difícil para mim, e às vezes é doloroso também para quem convive, né? Porque tem pessoas que não vai fazer nada, nem machucar, não vai fazer nada, mas que se sente um monstro por conviver com esse meu trauma. Obrigada, Celiane, por partilhar, né, desse seu depoimento que nos enriquece, né, no sentido, assim, de a gente ter consciência, né, quando ela falou assim, olha, ninguém deve confiar. É aquela coisa, a gente deve confiar desconfiando, né? A gente precisa confiar, mas também precisa desconfiar, porque nenhuma de nós, né, é 100% confiável. Mas é claro que com o tempo você vai vendo em quem você pode confiar, né? Só que, assim, como o ser humano é uma coisa, assim, tão, digamos assim, paradoxal, ao mesmo tempo que o ser humano é bom, o ser humano é mau,
né? Então, claro, como ela compartilhou aqui conosco, ficou um trauma. Isso é um processo, né? Para que um tratamento, um acompanhamento, para que realmente ela consiga confiar, e não confiar em todos, né? Mas confiar naquelas pessoas próximas, naquelas pessoas que realmente estão mostrando que são dignas de confiança, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente desconfia, que é importante, né? Ter sempre aquela assim, não ser ingênuo, né? É importante desconfiar, sim, mas também tem que ter um equilíbrio para não, né, para não desconfiar de todos, né? Mas eu compreendo perfeitamente, isso é um processo, isso leva um tempo, né? E a gente tem que se cercar de pessoas que estão fazendo bem, pessoas que querem proteger, né? E isso tem pessoas fazendo bem em todo lugar. Também tem pessoas fazendo mal em todo lugar, né? Então, realmente, mas uma coisa que a gente vê, né, por exemplo, hoje, esse cuidado, essa preocupação, né, que a Esteliane tem com as filhas dela, né? Então, isso é importante, quer dizer, ela teve uma experiência dolorosa, uma experiência muito difícil, né, que ela ainda está, digamos assim, em processo de restauração, né? Não vou nem dizer de cura, mas de restauração, de amenizar pelo menos aquela dor, aquela ferida, né? Porque a ferida vai ficar, tá ali a marca. Mas hoje, por exemplo, eu tenho certeza que o fato dela poder falar aqui, ela já superou, né? Ela já superou muito, assim, da luta dela, né? Da luta, a própria luta interior, né? De ter coragem para falar. Ela chega aqui e fala, foi alguma coisa que ela superou, né? Então, isso é um exemplo para nós, né? De como a gente deve cuidar, de como a gente deve se proteger. E não apenas proteger os nossos familiares, mas qualquer pessoa, qualquer criança, né? Seja criança ou até o adulto, né? Que está ao nosso redor. Muito obrigada mesmo, viu, Esteliane, por compartilhar aqui conosco um pouco da sua vida, né? E nós esperamos, assim, que realmente você continue aí firme, né, cuidando da sua filha, porque eu tenho certeza que você está superando aos poucos, né? E com o tempo, né, isso vai, isso vai melhorar, né? Todos nós temos frustrações em muitas áreas, mas essa é uma área muito sensível, uma área muito difícil, né? Então, que vai levar um tempo, né? Mas eu creio que é possível, sim, superar, mas, claro, as marcas ficam, né? Cadê como era o nome dele que ele tinha levantado a mão aqui? Esqueci o nome dele, Rita e José. Também alguém levantou a mão. E, doutora, eu só queria acrescentar uma coisa do que a Esteliane falou, a questão de uma ajuda, que agora ela disse que fez um plano de saúde para ajuda ao psicólogo, né? E é importante, tanto a gente que é adulto procurar um psicólogo, que já passou por esse trauma, também as nossas crianças. E aí tem muitos CRAs, tem muitas instituições que oferecem esse apoio, esse acompanhamento psicológico para as nossas crianças que passaram por esse, que é uma coisa que da sua infância que a gente leva para a fase adulta. Então, é importante que a gente busque ajuda do profissional da psicologia, que é para nos ajudar a carregar, a eliminar esses traumas de uma forma mais leve e a gente possa viver uma vida mais saudável, mais tranquila, porque a Esteliane, como ela fez uma colocação, muitas vezes ela vive em pânico, né? Em alguns momentos ela não sabe em quem confiar. E aí, com um esclarecimento, com um acompanhamento do psicólogo, ela vai fazer essas colocações e aos poucos você vai filtrando e levando isso de uma forma mais leve. Perfeito. Mais alguém que queira compartilhar conosco uma experiência, fazer algumas colocações? Professora Terezinha, professora Camila, as professoras, alguém mais? Professora José? Geiciane levantou a mão. Pode falar, Geiciane, fica à vontade. Liga o microfone. Bom dia, eu também cheguei atrasada na palestra, mas eu gostei muito, principalmente do ponto que falou sobre todos os adultos da família têm também que saber sobre esse tema, né? Por exemplo, tá aqui só pais, mães, né? Mas é também necessário que a gente repasse para os nossos parentes sobre esse assunto que é tão importante, né? Até porque eles são um dos alvos, né? Como mostra os estudos que acontecem com pessoas próximas, ou seja, eles todos estão envolvidos, né? Então, assim,
Eu acho importante sempre que quando tiver no almoço de família ou qualquer oportunidade tocar, nem que seja um pouquinho nesse ponto para ver se eles também acordam, né? Ou então consomem também sobre esse conhecimento, sobre esse tema que é muito importante. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você, Gessane. Eu gostaria de mencionar uma questão muito importante, né, que a Geisiane tocou, que é conversar sobre o assunto, né? Quando a gente tem um compromisso, o que a gente faz? A gente coloca na nossa agenda, né? Ah, eu tenho um compromisso. Hoje eu tenho um compromisso com vocês aqui, vocês têm um compromisso aqui também comigo, com a instituição, né? Então, é importante que esse tema, ele esteja na nossa agenda, né? Que a gente esteja falando dele, não é uma agenda formal. Hoje eu vou falar sobre abuso sexual, né? Mas tem que estar na nossa agenda. E quando eu digo agenda, isso vai ser o resultado desse tema, tá no nosso coração, né? Quando uma pessoa está apaixonada, né? Todo mundo sabe, aquela pessoa fala, está apaixonada, parece que transborda, não é assim? Quando a pessoa está apaixonada por alguém. Então, esse tema, ele tem que estar no nosso coração, né? A gente tem que procurar falar, mas de uma maneira simples, informal, acompanhar, né? Hoje eu posso acompanhar ali o que está acontecendo na televisão, nos jornais, nos noticiários sobre o assunto, né? Eu posso ler um pouquinho, eu posso separar 15 minutinhos para me informar, né? Então, tem diversas formas da gente enfrentar esse problema, mas a melhor forma, gente, é a prevenção, né? Porque o que nós queremos é que isso não aconteça. Embora a gente saiba que é dificílimo, né, a prevenção total, mas eu tenho certeza que todos nós aqui, nós podemos contribuir para a prevenção. E que é isso que nós queremos que não aconteça. Mas para isso a gente precisa, e não é uma responsabilidade individual apenas, né? O Estado tem uma responsabilidade muito grande, né? O poder público em oferecer políticas públicas para aquela família, né? Que é aquela família que está numa situação, por exemplo, de vulnerabilidade social, e a gente sabe disso, né? Agora com a pandemia, como é que a gente vai fazer com uma família que não tem o que comer, que não tem um emprego, né? Então a gente vive aquele momento de solidariedade, aquele momento que a gente pode compartilhar um pouco, seja o recurso material, seja as informações, seja a nossa amizade, o nosso tempo, né? Às vezes as pessoas estão querendo alguém para conversar, para falar e não consegue, né? Tem gente que tem muitas pessoas, amigos no Facebook, mas não consegue ter um amigo ali para partilhar. Então, a gente tem que colocar isso na nossa agenda de diversas formas. Pode ser na nossa vida particular, ali com os nossos amigos, como a Geisiane colocou aqui, os nossos parentes, né? A gente pode falar sobre o assunto espontaneamente. Ah, você viu a reportagem na televisão sobre isso? Sabe, tem que ser alguma coisa assim espontânea, não é aquela coisa forçada, vou ter que enfrentar a violência, não. É porque tem até uma música que diz, né? Quando a gente ama, a gente cuida, a gente protege, né? Quando uma coisa for importante para nós, a gente vai colocar no nosso coração, a gente vai colocar nas nossas mãos para fazer, a gente vai fazer alguma coisa, né? Eu tenho certeza que para cada uma de nós aqui, a criança é prioridade, é uma vida, é alguém que está em formação, é alguém que tem sentimentos, é alguém que tem direitos, né? Assim como nós temos direito, a criança também tem o direito de ser ouvida, o direito de ser respeitada, o direito de ter a sua sexualidade saudável, né? Então, eu tenho certeza que nós podemos fazer e podemos fazer muito mais. É por isso que é importante a rede, é porque ninguém sozinho resolve o problema, mas nós juntos podemos contribuir, pelo menos para amenizar a dor de muitas crianças e também evitar. Eu acredito que é possível, né? Quem mais gostaria de compartilhar? E assim, eu quero fazer uma colocação para os pais, que o CEMEI, as professoras que estão aqui, os alunos, os pais da professora Zilda, da professora Cristiane, dos demais professores, que a escola está de portas abertas, eles têm um contato. Nesse momento, nós estamos trabalhando de forma virtual, mas somos redes informais e estamos de portas abertas. Vamos dar as mãos, como a senhora mesmo falou, vamos nos unir e proteger nossas crianças, e nós, como professoras, estamos aqui para fazer parte da vida.
vida de vocês. Qualquer ajuda, qualquer dificuldade, fiquem à vontade para compartilhar conosco, para a nossa gestão, para a nossa direção. Professora, quero falar com você no privado, tem um assunto que é do bem-estar do meu filho, não estou conseguindo, não sei de que forma fazer. E nós estamos aqui de portas abertas, de mãos, abraço virtual, vamos conversar para que a gente realmente possa efetivar a questão da proteção para as nossas crianças. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Se você tiver alguma dúvida, né? Assim, a minha ideia foi falar mais rápido para que a gente pudesse dialogar, né? Mas se você tiver alguma dúvida a respeito, depois também vai ficar disponível, né, os slides, aí caso alguém queira, né? Porque o importante é que esse diálogo, né, como já foi colocado aqui, pela professora Rita, pela Josefa, né? Esse diálogo vai continuar, né? O CEMEI está de portas abertas, né? A Universidade Federal do Amazonas também está de portas abertas para essa parceria, para diálogos, né? Para projetos, para que a gente realmente possa continuar, né? Protegendo as nossas crianças e os nossos adolescentes. E, doutora Cristiane, nós lhe convidamos para fazer parte de hoje por diante de nossas vidas, né? Através da professora Josefa, sempre que tiver palestra, sempre que tiver alguma informação, compartilhe, que possamos ser multiplicadores, né, de informação para nos ajudar. Sim, sim. Nós, inclusive, a gente desenvolveu alguns anos atrás, uma equipe de pesquisa aqui, a gente teve um projeto que a gente desenvolveu algumas cartilhas, né? A gente pode também estar fazendo uma cartilha aí no CEMEI, de acordo com a realidade de vocês, né? Porque, assim, as cartilhas existem muitas, mas, assim, e são boas, tem boas cartilhas, mas é bom que a gente tenha uma cartilha, digamos assim, regionalizada, né? Uma cartilha que reflita a nossa realidade, né? Então, de repente, pode estar pensando alguma coisa desse sentido, né? De estar publicando uma cartilha e estar deixando, entregando ali na mão de cada familiar, né? Essa cartilha, né? A gente pode estar pensando nessa possibilidade, né? Bem-vinda a ideia, bem-vinda. Olá, queria falar um pouquinho, Rita, posso? Pode, querida, deve, fica à vontade. Deve, Terezinha, deve. Eu estava aqui ouvindo vocês, né? Eu deixei mesmo para me falar por último mais um pouquinho, mas é realmente isso mesmo. Os pais, eles têm que perceber que nós, professores, nós temos esse compromisso com as nossas crianças. Então, eles têm que ver em nós essa confiança. E, às vezes, os nossos pais, eles não entendem isso. Quando você vai falar das partes, né, pessoais da criança que elas devem proteger, que devem estar, por exemplo, eu já tive uma experiência na sala de aula de que uma criança de 8 anos, uma menina de 8 anos, ela era assim, ela tinha os hormônios muito aflorados, então os seios foi logo brotando, o corpinho foi formando como de uma mocinha, né? E a nossa farda era branca. Então, o que acontece? Eu cheguei com a mãe e conversei. Mãe, coloca um bustiezinho na criança. Mas, professora, ela só tem 8 anos. Aí eu falei, não, mas você já percebeu? Quer dizer, eu percebi e a mãe não tinha percebido. Você já percebeu como é que está o corpo da criança? Todo formado. Aí ela falou, pois é, professora, eu já notei que ela está assim, com o corpinho já de mocinha, mas ela só tem 8 anos. Então, para a mãe, ela era inocente. Eu falei, muito bem, ela é inocente, mas o camarada, ou a pessoa que está lá na esquina, ou que é o teu vizinho, ou que está na frente da tua casa, já não vê ela só assim como uma criança, já vê ela como uma mocinha. Então, a partir daquele dia, o que é que a mãe disse? No outro dia, ela já veio com uma roupinha por baixo, uma camisetinha, entendeu? Quer dizer, a calça jeans era muito apertadinha, e eu falei, coloca uma calcinha mais folgadinha, tal. A escola produz uma calça de tactel, de elásticozinho. Então, eu vi naquela mãe que ela estava despreocupada, né? E ela viu, assim, na professora, aquela preocupação. Então, eu acho que foi muito útil, sabe? Nós, professores, nós temos, sim, essa capacidade de advertir e de fazer os pais olharem com outros olhares as nossas crianças. Porque, às vezes, eles acham tão bonitinho, ela está tão bonitinha, está fofinha, mas eles não percebem o perigo que está ao redor. Não é verdade? Então, eu estava ouvindo vocês falar, parabéns pela fala de vocês, por você, doutora,
foi muito boa a sua palestra, é muito gratificante, e eu vejo que nós, professores, nós temos, sim, essa capacidade de fazer com que os nossos pais, sabe, abram o olho, porque hoje, eu não sei porque, por exemplo, na minha época, 11 anos eu era uma criança, não tinha nada, mas hoje uma criança de 11 anos, 12 anos, ela já está formadinha, então a gente já vê os hormônios aí aflorando, não é? Então, é preciso, sim, essas palestras, é preciso, sim, esses contextos, e nós estiver sempre com os pais, dizendo para eles o cuidado, sabe? Tanto na aparência, como no cuidado físico mesmo, para que as nossas crianças, elas tenham, assim, cresçam sadias, como disse a Rita, né? Por exemplo, eu tenho uma neta que ela é bem aflorada, ela tem 5 anos, mas ela já tem um corpinho bem bonito. E eu sempre digo para minha filha, cuidado, cuidado. A gente não sabe quem está na esquina, a gente não sabe quem está de olho. É preciso nós termos todos os cuidados para que essa criança não tenha uma frustração, para que essa criança não seja uma criança dolorosa e depois até se torne rebelde, porque nós vemos muitas crianças, tanto meninos como meninas, às vezes, por que essa rebeldia? O que aconteceu? Não era assim. E como disse a nossa doutora aí, essa percepção, por que está agressiva? Não era assim. E se a gente for fazer esse estudo bem minucioso, é isso mesmo, doutora. Alguma coisa está acontecendo e precisamos cuidados. Essa é a minha palavra nesta manhã, tá bom? E muito obrigada. Terezinha. Obrigada pela sua participação. Muito boa. Mais alguma colocação? Mais alguma ideia? Mais algum posicionamento para enriquecer a nossa manhã, para finalizarmos o nosso evento, nossa atividade de hoje? Algum pai, algum colega? Todos tímidos? Bom, professora Cristiane, mais uma... professora Cristiane, doutora Cristiane, bom... Não, pode me chamar de Cristiane, pode esquecer o professor e o doutor. Mais uma vez, obrigada pela ajuda, pelo enriquecimento, veio aqui nos ajudar com essa... Nós, eu repito, como rede informal, somos os professores, e a professora Terezinha fez uma colocação, nós somos capazes e estamos aqui, né, em prol do desenvolvimento integral das nossas crianças, o bem-estar das nossas crianças, para que realmente sejam adultos saudáveis. E nosso muito obrigada pela sua presença, que possamos fazer parte da sua vida e vice-versa. Estamos aqui, como eu coloquei, a mediadora nossa, a professora Josefa. Qualquer informação, qualquer coisa é muito bem-vindo. Nós, professoras, para trabalharmos o dia a dia com as nossas crianças. Repito, tivemos 7 dias do Faça Bonito, mas que essa temática, que as nossas ações estejam em nosso dia a dia, diariamente, que infelizmente nos permeia, temos a pandemia, mas penso que aumentou a questão da violência sexual, porque a doméstica aumentou, também penso que as crianças são vulneráveis, penso que também deve ter aumentado, que possamos estarmos unidas em prol da proteção das nossas crianças. Eu, Rita, finalizo, não sei se a professora Josefa passo a palavra a ela para lhe agradecer. Mais algum professor, mais algum pai que esteja online agora conosco e queira falar alguma coisa, que fiquem à vontade. Eu não sei se a Josefa vai falar. Vai. Oi. Só para agradecer mesmo aí. Tem que ligar o microfone. Agora. Oi, já haviam me falado da sua simpatia, então quero agradecer de antemão por ter deixado a simpatia fluir antes de tudo, porque é um tema muito delicado,
certo? É um tema que muitas vezes eu entendo quando os pais não querem colocar a temática, né, mas é essencial, porque ela existe. Se existe, a gente tem que, de alguma maneira, sempre estar falando sobre, né, para evitar que mais e mais aconteça. Agradecer a parceria com a senhora e com a Universidade Federal. Eu gosto muito desse eixo que a universidade nos proporciona, né? Muitas vezes eu ouço, a universidade ela não sai do muro. Não, a gente tem que buscar. Né? E vocês estão aí sempre de portas abertas, ainda mais com relação ao Faça Bonito, ao mês de maio, vocês sempre foram muito, muito parceiros. E agradecer. E a gente vai atrás da senhora outras vezes, viu? Não tenha certeza disso. Tá bom? Passo a palavra para a Rita, aí que está como mestra de cerimônia hoje. Obrigado, Rita, por ter atendido ao pedido do CEMEI, na pessoa da gestora Perenice, que não pôde estar participando, né? Porque, sabe, ela está retornando aí devagarinho, mas está e precisa de todo apoio. E agradecer às demais colegas professoras, e principalmente aos adultos, papais, mamães, de nossas crianças. Tá bom? Rita, eu só gostaria de dar uma palavrinha, pode? Pode sim, fica à vontade. Deve. Fica à vontade. Então, gente, eu quero agradecer, eu me sinto honrada, né, de participar. Eu acho que é sempre uma alegria, né, a gente poder partilhar um pouco do nosso conhecimento, porque todos nós temos conhecimento, todos nós temos a nossa experiência. São conhecimentos diferenciados. Né? Às vezes as pessoas falam assim, doutor, o professor tem o seu conhecimento, mas todos nós aqui, a dona de casa, o professor, o gestor, né, todos nós temos o nosso conhecimento. E o conhecimento, ele não tem um fim em si mesmo, né? O conhecimento, ele tem que ser partilhado, ele tem que ser apropriado, né? E o grande desafio é, o que nós vamos fazer com esse conhecimento que nós temos, né? Que hoje foi ampliado um pouquinho, né? Todos nós fazemos parte dessa rede de proteção, né? A Rita falou assim que é informal, o cidadão, ele faz parte informalmente, mas o CEMEI, né, com certeza, ele faz parte dessa rede de proteção que é tão importante a participação do CEMEI, né? Então, eu quero agradecer, foi muito bom estar aqui com vocês, né? E, claro, ao longo do tempo aí podemos estar fortalecendo essa parceria, né? Porque o nosso objetivo maior é poder contribuir para que a criança e o adolescente tenham os seus direitos protegidos. Muito obrigada. Por nada, nós é que agradecemos a sua presença mais uma vez, agradecemos a presença das nossas colegas professoras, da nossa gestora, que não pôde estar, mas que nos ouviu, aos pais, principalmente, e que possamos juntos nos unir de mãos dadas em proteção às nossas crianças. Doutora Cristiane, muito obrigada mais uma vez, e nos encontraremos, né, no decorrer. Sim, com certeza. E aí, finalizamos aqui o nosso evento. Hoje é o penúltimo dia muito rico. Tivemos vídeos maravilhosos, ricos, informativos, para a faixa etária das nossas crianças, que eu tenho certeza que os pais compartilharam com os seus filhos, e já é uma sementinha que nós estamos plantando, e é dessa maneira que vamos nos fortalecer, com informação desde pequenininho até na fase maior. Tá bom? Aos nossos pais, o nosso muito obrigada. E, doutora Cristiane, bom dia, mais uma vez. E é isso, vamos finalizar nossa atividade por aqui. Tchau, gente, foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima, doutora Cristiane. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.